Ezequiel conta para Vitória e Filipa que o suposto Mário Aguirre voltou a ligar para a mansão com novas ameaças. A governanta e a matriarca ficam pensativas sobre a verdadeira identidade do chantagista que os assombra. O funcionário entrega o número de telefone do impostor para a patroa investigar. A escritora pensa em enfrentar o criminoso pessoalmente, mas a empregada tenta impedir de cometer uma loucura perigosa. O empregado se oferece para acompanhar a patroa no encontro, para garantir sua integridade física. Filipa debocha da coragem repentina do colega de trabalho. A mãe de Alessandro vê Maria José se aproximar e decide não comentar nada sobre a ligação suspeita para não a assustar. A matriarca e a mocinha seguem profundamente preocupadas com a segurança do empresário em sua missão. Paula sugere que Maria José pressione Alessandro para obter informações concretas sobre a data de sua volta. A mocinha consegue finalmente falar com o marido por telefone, após várias tentativas frustradas. O empresário conta para a amada que está prestes a encontrar Juventino Romero na mata e encerrar o assunto. Vitória pede para a nora perguntar ao filho se ele encontrou o paradeiro de Bruno durante a busca. O mocinho inventa para a esposa que não sabe absolutamente nada sobre o irmão malvado para não gerar pânico. Fernando aproveita para mandar um recado carinhoso para a matriarca através da ligação. Filipa fica animada com as notícias positivas vindas de longe. Alessandro promete para a esposa que voltará para seus braços em breve e com boas novidades. O patrão de Fernando afirma para a amada que ficará sem sinal de comunicação a partir de agora devido à densidade da floresta. O empresário e a mocinha se despedem com saudade e juras de fidelidade. O funcionário questiona o patrão sobre a mentira contada para a família. Alessandro fala para o amigo que não quer preocupar a esposa com a presença do vilão na mesma área. O mocinho e o companheiro temem que o malvado já tenha encontrado o juiz antes deles e cometido alguma atrocidade. Maia caminha ao lado de Alessandro e Fernando pela região litorânea. A mulher informa para a dupla que o safari já embarcou, o que deixa o mocinho profundamente triste por não conseguir encontrar o juiz a tempo. A dona da hospedagem afirma para o empresário e para o amigo que encontrará uma pequena embarcação de pescadores para os auxiliar na busca. Ela conversa com alguns funcionários locais e sugere que eles deem uma carona para os viajantes. O patrão e o empregado cumprimentam os pilotos com cordialidade. O marido de Maria José aceita viajar com o pescador, para não perder mais tempo. Alessandro se despede de Maia e a agradece imensamente pela hospitalidade recebida. O mocinho e o funcionário entram em alto mar em busca de respostas definitivas. Kátia consegue finalmente falar com Bruno por telefone. A irmã de Fernando conta as novidades para o vilão, ressaltando que existe um mistério pairando na empresa, pois ninguém comenta sobre o paradeiro de Alessandro e do funcionário. O malvado afirma para a aliada que voltará em breve e reclama bastante do excesso de paradas do ônibus durante o trajeto de retorno. A moça pergunta ao filho de Vitória se ele conseguiu encontrar o juiz conforme planejado. O vilão conta para a informante que conseguiu resolver tudo, omitindo o assassinato que cometeu na cascata. Alessandro e Fernando acabam pegando no sono durante a exaustiva viagem marítima. De repente, o condutor da canoa passa mal e cai na água, fazendo com que a embarcação pegue fogo em seguida. O neto do funcionário entra em desespero ao ver a cena trágica. O mocinho, o amigo e a criança pulam no mar para se salvarem das chamas que consomem a madeira. Enquanto isso, Maria José leva Paula para o mercado da cidade. A caçula resmunga o tempo todo e irrita a esposa do empresário com suas reclamações constantes. A mocinha relembra para a irmã que elas sempre foram pobres e honradas, exigindo uma postura melhor da jovem. A filha de Pedro cumprimenta o pai com carinho ao chegarem ao local de trabalho. O veterano se anima com a presença da filha mais nova. Chuchu paparica a moça com atenção. Mercedes conhece a irmã da mocinha e age de forma gentil com ela. Paula vê Gabriel e o observa com curiosidade. Chuchu elogia o pequeno para a moça, enquanto o menino encara a jovem fixamente. Alessandro, Fernando e o garoto nadam com dificuldade contra a forte correnteza. O funcionário quase se afoga devido ao cansaço extremo, mas o patrão o ajuda a se manter na superfície. O mocinho, o amigo e o moleque conseguem finalmente chegar em uma ilha isolada e deserta.
O empresário carrega o companheiro exausto até a areia seca. O irmão de Kátia tenta consolar o guri, que não para de chorar pela morte trágica do avô no mar. O marido de Maria José abraça o pequeno com compaixão. O bonitão confessa que não conseguiu resgatar o corpo do condutor em meio ao incêndio e ao naufrágio. Alessandro percebe que Fernando está ferido e começa a cuidar dos machucados do amigo. O empregado grita de dor durante o procedimento improvisado. O pingo de gente corre pela praia e acaba por assustar o mocinho. Alessandro e o funcionário notam com pavor que estão completamente perdidos. O irmão de Kátia alega para o patrão que eles nunca serão encontrados naquele lugar remoto. O empresário se culpa pela situação perigosa, mas o amigo o despreocupa imediatamente. O funcionário ressalta para o empresário que o acompanhou por vontade própria e lealdade incondicional. O parente do falecido tenta ter ideias criativas para ajudar Fernando a se recuperar. Alessandro faz um curativo firme no amigo e o ampara com cuidado. O mocinho começa a pensar em métodos eficazes de sobrevivência na selva. O empresário vasculha a ilha em busca de recursos básicos e água potável. O funcionário não aguenta a intensidade da dor em sua perna ferida. O marido de Maria José sobe em uma árvore alta para observar o horizonte e buscar sinal de resgate. O bonitão pega algumas ervas medicinais e cuida dos ferimentos do companheiro. Alessandro tenta alcançar uma fruta no topo da palmeira para alimentar o grupo. O irmão de Kátia fica impressionado com o desempenho físico do colega. O funcionário paparica o patrão pela dedicação extrema. O mocinho volta para perto dos náufragos. O empregado elogia o anjinho que os acompanha para o empresário. Alessandro fala para o amigo que só conseguiu encontrar um coco para saciar a fome momentânea. O patrão percebe que o funcionário está com febre alta e se preocupa com uma possível infecção. O empresário e o pivete tentam curar o doente com os recursos que possuem à mão. O irmão de Kátia pede água com insistência. O mocinho fere o pé nas pedras pontiagudas, mas ignora o próprio sofrimento. O bonitão faz de tudo para quebrar a fruta resistente. Alessandro consegue finalmente hidratar Fernando e também bebe um pouco da água de coco para recuperar as forças. Maura vai até a mansão dos Lombardo e fala com Ezequiel na entrada. O homem conta para a vilã que Alessandro ainda não regressou de sua viagem misteriosa. A Morena pergunta pelo paradeiro de Vitória e Maria José. O funcionário afirma para a Morena que a mocinha e a matriarca estão no interior da residência. A vilã decide visitar Raquel para sondar novas informações sobre os planos de Bruno. O advogado da família fala para a esposa do empresário e para a escritora que o mocinho precisa voltar logo, pois as audiências do processo sucessório estão prestes a começar. Quinones conta para a mãe de Bruno que o filho está na República Dominicana. Maria José ressalta que o marido precisa encontrar o juiz para desmascarar o malvado de uma vez por todas. O bacharel esclarece para a mocinha e para a matriarca que o vilão pode vencer a batalha judicial caso o empresário não apareça para depor. A esposa de Alessandro descobre que a oficialização do divórcio está prestes a sair e se chateia profundamente com a notícia. A filha de Pedro deduz que o amado está em perigo real, mas Vitória tenta tranquilizar. Raquel passa mal subitamente e desperta a atenção de quem está por perto na mansão. Roberto deduz que a ruiva está grávida e faz o comentário em voz alta, gerando um clima tenso. A louca e o homem iniciam uma discussão ríspida sobre a possibilidade da gestação. Maura escuta toda a conversa escondida e fica atônita com o que ouve. A filha de Vitória insinua que o sujeito pode ser o pai da criança, relembrando que ele abusou dela no passado. Roberto permanece com dúvidas cruéis e deseja descobrir quem é o verdadeiro pai do filho da ruiva. A vilã permanece chocada com as revelações que ouviu por trás da porta. Vitória e Maria José se despedem de Quinones com o coração apertado. A mocinha conta para a sogra que tentará falar com o marido mais uma vez. A esposa do empresário não consegue entrar em contato com o amado devido à falta de sinal na região. A matriarca liga para Mari e exige que a secretária repasse para ela os números da agência de viagens e do hotel onde o filho e o funcionário se hospedaram. Fernando apresenta uma piora a considerar. O funcionário ressalta para o patrão que o ama como um irmão de sangue. O mocinho e o empregado trocam elogios sinceros sobre a trajetória que construíram juntos na empresa.
O empresário cita as inúmeras qualidades do companheiro de jornada. O bonitão celebra a amizade verdadeira do irmão de Kátia. Eles colocam uma faixa na testa do doente e o carregam com dificuldade pela mata fechada. Alessandro teme que o amigo morra antes do resgate chegar. O patrão estimula o funcionário a lutar pela vida com todas as forças. O doente passa por outro tratamento alternativo com ervas colhidas na floresta pelo empresário. O mocinho permanece aflito com o estado debilitado do companheiro. Vitória consegue finalmente falar com a agência responsável pelo safari na República Dominicana. A matriarca descobre com horror que Alessandro e Fernando entraram em uma mini embarcação que desapareceu no mar. Maria José e a sogra ficam sabendo que Bruno também viajou para o mesmo local. A mocinha passa mal com a notícia e entra em pânico imediato. A esposa do empresário deduz que o vilão vai matar o marido e apavora a escritora com suas previsões sombrias. Ezequiel fala para a patroa que Maura quer a ver imediatamente. A filha de Pedro segue aos prantos, inconsolável. Vitória encontra a vilã na sala de estar. A morena afirma para a matriarca que está muito preocupada com o destino do mocinho. A escritora tenta enrolar a morena para não revelar detalhes da crise familiar. A vilã conta para a mãe de Bruno que já sabe que o empresário e o malvado estão na República Dominicana. A morena afirma para a patroa que quer apenas o bem do bonitão. Vitória estranha o excesso de informações da víbora e desconfia de suas intenções reais. A matriarca tenta tranquilizar a morena enquanto lida com sua própria angústia interna. Roberto e Ulisses conversam em particular sobre a suposta gravidez de Raquel. O homem perde a paciência com o cúmplice e não esconde sua irritação profunda. O sujeito xinga o amante da ruiva durante o embate verbal. Roberto fala para o mau caráter que o ajudará a encontrar Sandra para resolver a situação de uma vez por todas. Ulisses manifesta o desejo de trabalhar na empresa de Alessandro para tentar impressionar a família da moça desaparecida e garantir seu futuro. Roberto exige que Ulisses vá embora de sua presença imediatamente, demonstrando total impaciência com o aliado. Raquel liga para o amante de forma insistente, mas o sujeito a ignora completamente, preferindo manter o silêncio para evitar novos confrontos. Paula encontra Maria José em um momento de profunda angústia e fragilidade. A mocinha desabafa com a irmã sobre os pressentimentos ruins que a cercam desde a partida do marido. A jovem tenta ajudar a esposa de Alessandro e assegura para a moça que o empresário está bem, onde quer que ele esteja. A caçula faz perguntas específicas sobre Gabriel para a filha de Pedro, o que gera uma estranheza imediata. Maria José percebe o interesse repentino, mas a moça despista com agilidade para não revelar seus pensamentos. Paula deita no colo da irmã em busca de conforto, enquanto a esposa do mocinho permanece desolada com a incerteza do destino. Vitória percebe que a conta de luz da mansão aumentou consideravelmente e comenta o fato com a governanta enquanto revisa as despesas. A matriarca confessa a Filipa que também está aflita com o silêncio prolongado do filho e do funcionário. A empregada insinua para a patroa que Bruno pode estar planejando um ataque direto contra Alessandro para assumir o controle de tudo. Raquel entra no quarto da mãe e revela que está grávida, o que faz com que a escritora celebre a notícia em um primeiro momento de alegria. No entanto, a mãe estranha o comportamento arredio e sombrio da ruiva diante da gestação. A louca confessa para a matriarca e para a funcionária que não sabe quem é o pai de seu filho, deixando as duas mulheres em choque absoluto. Vitória aborda Roberto para exigir esclarecimentos urgentes sobre a situação moral da filha. O homem confessa para a patroa que abusou de Raquel no passado, revelando uma faceta sombria de sua conduta dentro da casa. O sujeito afirma para a escritora que a ruiva está sustentando Ulisses financeiramente com o dinheiro da família. Roberto revela para a mãe do mocinho que o amante não pretende casar com a louca de forma alguma, agindo apenas por interesse. O indivíduo conta para a matriarca que o mau caráter possui uma namorada idêntica a Maria José em outra localidade. Apesar de todas as revelações, o homem assegura para a patroa que está disposto a cuidar da criança que vai nascer como se fosse sua. Alessandro consegue encontrar mais alguns cocos para garantir a sobrevivência do grupo na ilha, mas acaba por se ferir novamente nas pedras pontiagudas. O mocinho avista um avião cruzando o céu e acena desesperadamente em busca de qualquer sinal de socorro.
O empresário não é visto pelos pilotos e fica revoltado com a falta de sorte em um momento tão crítico. Fernando brinca com um amigo para tentar aliviar o clima pesado e a desesperança que ronda o local. O marido de Maria José fala para o funcionário que não conseguiu pedir ajuda efetiva e que as chances diminuem. O bonitão começa a arquitetar um novo plano de sinalização na areia. O patrão garante ao irmão de Kátia que eles vão se salvar e retornar para casa, custe o que custar. Vitória e Maria José fofocam sobre a gravidez inesperada de Raquel, enquanto aguardam notícias vindas da República Dominicana. Filipa demonstra profunda preocupação com o excesso de problemas graves que se acumulam na mansão dos Lombardo. Maia liga para a matriarca e conta que a lancha onde estavam Alessandro e Fernando está oficialmente desaparecida em alto mar. A mocinha e a sogra descobrem com horror que os dois sofreram um grave acidente durante a travessia. A dona da hospedagem informa para a escritora e para a nora que a embarcação naufragou sem deixar vestígios visíveis. Vitória e Maria José ficam atônitas com a revelação trágica sobre o naufrágio e a possibilidade de morte. Maia tenta consolar a mãe e a esposa do empresário através do telefone, pedindo calma. A mulher afirma para a matriarca que Bruno não estava na companhia de Alessandro e do funcionário no momento do desastre marítimo. A mocinha chora sem parar, consumida pela dor de uma perda que se torna cada vez mais real. A escritora pede para a nora não perder as esperanças e tenta controlar em meio ao surto de desespero que toma conta da sala. A filha de Pedro quase tem um troço com a notícia avassaladora que recebeu. Filipa fala para as duas que elas precisam rezar com fé para que o milagre aconteça na vida deles. A governanta abraça a patroa com força e acaricia a mocinha para acalmar. Maria José confessa o pavor absoluto de enfrentar a viuvez tão cedo em sua trajetória. Hernan examina Maria José com atenção e exige que a mocinha se tranquilize para não prejudicar sua saúde física e mental. O médico demonstra profunda preocupação com o estado emocional de Vitória diante de tantas tragédias sucessivas. A escritora cuida da esposa do filho com dedicação e carinho. Paula questiona a irmã sobre os detalhes da situação que envolve o desaparecimento do empresário. Maria José confessa para a caçula que Alessandro viajou para a República Dominicana com o único objetivo de encontrar o juiz do falso casamento. Alessandro permanece pensativo enquanto observa o horizonte deserto da ilha. Kuit ampara Fernando, que ainda demonstra muita fraqueza devido aos ferimentos. A matriarca relata para o doutor que o mocinho e o funcionário sofreram um grave acidente marítimo durante a travessia. Hernan afirma para a amiga que entrará em contato imediato com as autoridades internacionais para agilizar as buscas. O médico deduz que o malvado assassinou o magistrado, mas a mãe do vilão se recusa a acreditar em tamanha crueldade vinda de seu próprio sangue. Alessandro e Fernando conversam sobre a ajuda valiosa de Kuishi para a sobrevivência do grupo. O patrão conta para o amigo que pretende procurar um manancial de água doce na mata fechada. O irmão de Kátia ressalta para o empresário que as dores em sua perna ainda são intensas e debilitantes. O funcionário esclarece para o mocinho que não deseja morrer, pois sente que ainda possui muito que viver e realizar. O empregado confessa para o bonitão que ama a Vitória profundamente e deseja a ver novamente. Alessandro consola o companheiro e exige que ele pare de falar sobre a morte de forma tão definitiva. O empresário auxilia o ferido a se acomodar melhor na areia. O irmão de Kátia pretende ajudar o patrão a encontrar uma forma eficaz de pedir socorro. Bruno desce do táxi e realiza o pagamento ao motorista com visível pressa. Raquel estaciona seu veículo e avista o carro de Roberto parado diante do prédio onde o amante reside. No interior do apartamento, Roberto exige que Ulisses vá embora sem demora para evitar um escândalo. A ruiva invade o local e exige uma explicação imediata do companheiro sobre sua conduta. O mau caráter tenta despistar a louca com mentiras infundadas e desculpas esfarrapadas. A filha de Vitória percebe que o marido quis despachar o amante para outra cidade para afastar dele. Raquel garante para o sujeito que ele é o pai biológico de seu filho e rasga a passagem de avião em um acesso de fúria. A irmã de Alessandro proíbe o homem de viajar e o ameaça. Ulisses deduz que a mulher está completamente louca e fora de si.
Raquel assume a direção do carro de forma descontrolada pelas ruas da cidade. A ruiva acaba por bater o veículo violentamente e sofre um acidente grave. Mesmo ferida entre as ferragens, a louca segue resmungando ofensas contra todos ao seu redor. Enquanto isso, Alessandro, Fernando e Kuit trabalham arduamente para organizar o acampamento improvisado na ilha. Paula aborda Roberto na mansão para tentar obter informações sobre o clima familiar. O homem afirma para a moça que a esposa possui um amante fixo e que o casamento acabou. O sujeito fala para a irmã da mocinha que não nutre mais qualquer sentimento pela ruiva. Paula sugere que o indivíduo refaça sua vida longe de tanta amargura. Roberto beija a bochecha da moça e, em seguida, a evita para não criar falsas expectativas românticas. Raquel comunica para Vitória que sofreu um acidente, o que deixa a matriarca em estado de choque e muita preocupação. A escritora orienta Ezequiel sobre os procedimentos necessários para o resgate do veículo e da filha. Filipa conta para Paula que a filha da patroa destruiu o carro em uma colisão perigosa. Na ilha, Fernando sente dores ainda mais agudas e teme pela própria vida. Alessandro acaba pegando no sono devido à exaustão física extrema. O funcionário segue inconformado com a situação precária em que se encontram isolados. Na mansão, Paula garante para Maria José que o marido e o amigo estão vivos e retornarão em breve para casa. Alessandro alega para Fernando que o vilão certamente matou o Juventino para apagar as provas do crime. O mocinho sofre intensamente por não ter conseguido encurralar o irmão antes que a tragédia acontecesse. O funcionário fala para o patrão que o malvado é extremamente esperto e perigoso em suas jogadas. O irmão de Kátia insinua para o empresário que o filho de Vitória merece morrer por todos os seus crimes. Alessandro fica impressionado com o comentário pesado do amigo, mas compreende sua revolta. O bonitão afirma para o empregado que vai defender todos os seus parentes das garras do vilão, custe o que custar. O funcionário desabafa sobre suas frustrações e medos. O empresário alega para o companheiro que os animais possuem um caráter muito melhor que o ser humano. O marido da mocinha se preocupa com o bem-estar da esposa e da mãe na ausência dele. Alessandro faz um carinho em Kuit como forma de agradecimento pela lealdade. Bruno telefona para Kátia e marca um encontro secreto com a aliada em um local afastado. A irmã de Fernando despista Mari com arrogância e a humilha diante dos outros funcionários da empresa. A secretária observa o comportamento da moça com profunda desconfiança. Mari liga para Arturo e pede para o rapaz seguir os passos da informante do vilão sem ser notado. Na ilha, Kuit captura 2 animais comestíveis e deixa o empresário impressionado com sua habilidade de caça. Alessandro e o funcionário paparicam o pequeno pelo feito que garantirá a refeição do dia. Arturo segue a irmã do amigo do patrão e relata para a secretária que ela entrou em um hotel fazenda. Mari orienta o rapaz a manter a vigilância constante. Filipa dá ordens diretas para Ezequiel organizar a segurança da mansão. A secretária entra em contato com o empregado e revela que a moça saiu para se encontrar com o malvado. Ezequiel conta para a governanta que o vilão está de volta à cidade e agindo nas sombras. Roberto, Vitória e Maria José se dirigem ao hospital para visitar a ruiva acidentada. Hernan tranquiliza os familiares sobre o estado de saúde estável da paciente. Ezequiel revela para a matriarca que o filho malvado retornou e está escondido em um hotel. Na ilha, Alessandro ordena que Kuit saia da água imediatamente para evitar perigos. O pequeno confessa para o empresário que perdeu o calção durante o mergulho na praia. O mocinho se diverte com a situação inusitada em meio ao caos do naufrágio. No hotel, Kátia serve o vilão e o advogado com presteza e submissão. O malvado descobre que o irmão precisa retornar o quanto antes para não perder o controle legal da empresa. Vitória e Maria José partem para o hotel onde o vilão está hospedado para o confrontar. A matriarca alfineta o funcionário da recepção para obter o número exato do quarto. A escritora pede para a nora manter a calma durante o embate que virá. O bacharel presta auxílio jurídico ao malvado enquanto planejam o próximo golpe. A mãe e a esposa do mocinho encontram a irmã de Fernando no local e ficam indignadas. A escritora dá um basta definitivo nas insolências da moça. Vitória questiona o filho sobre suas ações criminosas e o desaparecimento de Alessandro. Maria José encurrala o cunhado com determinação e coragem. A matriarca
exige que o malvado conte tudo o que sabe sobre o paradeiro do empresário.